Em outubro de 1939, Wojciech Stuka foi nomeado como primeiro-ministro. Ele era um advogado, jornalista e político fascista. Fez seu nome desde o início ao implementar leis contra judeus. Seu passatempo favorito era supervisionar a deportação em massa de judeus eslovacos para campos de concentração. Stuka imigrou para a Áustria, onde foi preso pouco depois e imediatamente deportado de volta para a Eslováquia. Em 20 de agosto de 1946, o criminoso de guerra condenado de 66 anos foi levado em sua cadeira forte para a prisão. Em meio a um conflito iminente entre os Estados Unidos e o Iraque em 2002, o vice-presidente iraquiano Yassin Hamadan fez uma proposta em comum. Ele acreditava que, para evitar a guerra, o presidente George W. Bush e Saddam Hussein deveriam resolver suas diferenças com um duelo, declarando especificamente, um presidente contra um presidente e um vice-presidente contra um vice-presidente em um duelo. 2 anos depois, Hamadan seria capturado pelas forças americanas e julgado pelo Alto Tribunal iraquiano por crimes contra a humanidade. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua em novembro de 2006, no entanto, Câmara de Julgamento sentenciou novamente, resultando em sua execução por enforcamento em 20 de março de 2007. Um dos locutores mais reconhecidos durante a Segunda Guerra Mundial, William Joyce era um fascista nascido nos Estados Unidos que vivia na Alemanha em 1939. Seu talento para falar em público chamou a atenção de Joseph Goebbels, que recrutou Joyce para seu próprio programa de rádio com a intenção de fazer um fascista estrangeiro espalhar a propaganda nazista nos países aliados. Em 1940, Joyce tinha 6 milhões de ouvintes regulares, 18 milhões ocasionais, sintonizados em programas voltados para incitar a desconfiança do público britânico em relação ao governo. Na primavera de 1940, a retórica de Joyce tornou-se mais terrível, ameaçando a Grã-Bretanha com uma invasão e sugerindo o país a se render. A voz dele nas ondas de rádio chegou ao fim em maio de 1945, quando ele foi capturado pelas forças britânicas e transportado para a Inglaterra para ser julgado. A corte concluiu que ele cometeu alta traição e o sentenciou à morte em 3 de janeiro de 1945, tornando a última pessoa a ser executada por alta traição no Reino Unido. Carmen Morey, o Diabo, tinha uma suíça nativa que se mudou para Berlim em 1933. Em 1940, Morey foi preso na França após uma tentativa frustrada de assassinato de um editorial manager de jornal. Tendo sido originalmente condenada à morte, Morey foi libertada com a condição de que espionaria para os franceses. Pouco depois, a Gestapo ficou cautelosa e a prendeu por ser uma agente dupla. Ela foi enviada para o campo de concentração, onde foi selecionada para ser responsável pelos prisioneiros em seu bloco. Lá ela saboreou o poder negado a outros, iniciando um caminho sádico de tortura e assassinato de espancamentos diários à administração de injeções letais. Tendo sido considerada culpada por tortura e assassinato, Morey foi condenada a enforcamento, mas espancou o carrasco em seu próprio jogo quando ela se suicidou com uma navalha em 9 de abril de 1947, uma semana antes de sua execução programada. Como um dos primeiros membros do Partido Nazista, Julius Streicher era notoriamente conhecido por sua feroz retórica anti-judeu, que sem dúvida o tornou querido por Hitler. Na verdade, sua associação pessoal com o louco era tão forte que Hitler o valorizava como seu protegido. Conhecido como um homem que joga, faz bagunça,
bebe, luta e briga, o líder guerrilheiro confederado Champ Ferguson percorreu a fronteira entre Tennessee e Kentucky, deixando um rastro de derramamento de sangue por toda a parte. Das inúmeras vítimas que Ferguson massacrou, alguns atos legítimos de combate, a maioria eram soldados da União procurados para vinganças pessoais. Operating insiste em sindicalistas que ele fez prisioneiros, sejam soldados ou civis, muitas vezes foram encontrados baleados ou esfaqueados no coração. Em alguns casos, a decapitação foi preferida. Em 1864, a banda guerrilheiro de Ferguson lutou com sucesso contra um ataque de cavalaria federal. No dia seguinte, ele perseguiu os feridos em um hospital onde atirou neles enquanto estavam indefesos, local conhecido como o Massacre de Saltville. Os 4 anos da carnificina de Ferguson chegaram ao fim quando ele foi capturado em 26 de maio de 1865. Foi enforcado no dia 20 de outubro de 1865. Morante matou 3 prisioneiros de guerra, seguidos pelo reverendo ex-missionário alemão após testemunhar a execução de prisioneiros. Morante foi preso em setembro de 1901 e condenado no ano seguinte pelo assassinato de 12 prisioneiros. Aliás, ele foi absolvido do assassinato do reverendo. Em 27 de fevereiro de 1902, o tenente Breaker deu seu último suspiro antes do pelotão de fuzilamento. Apesar de ser um assassino, os australianos ficaram chocados com o fato de a Grã-Bretanha por executar um australiano sem primeiro consultar o governo australiano. Barzan Hassan era um dos 3 meio-irmãos de Saddam Hussein e líder do serviço de inteligência iraquiano. Apesar de ter caído em desgraça com Saddam em uma época, acredita-se que ele tenha sido um conselheiro presidencial próximo na época de sua captura pelas forças dos EUA. Em 15 de janeiro de 2007, Hassan foi enforcado por crimes contra a humanidade. Ele foi decapitado pela roda do carrasco após erros no cálculo de seu peso corporal e comprimento de queda da plataforma. Irmã Grace foi uma guarda feminina nos campos de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Apelidada de Hyena de Auschwitz pelos prisioneiros deste campo por seu comportamento sádico e perverso, foi uma das mais cruéis e notórias criminosas de guerra nazistas, executada na força pelos aliados ao fim do conflito. Edith Cavell foi uma enfermeira britânica. É lembrada por ter salvado várias vidas de ambos os lados e por ter ajudado 200 soldados aliados a escaparem da Bélgica ocupada pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Presa por autoridades alemãs, ela foi considerada traidora e culpada por traição, enviada à corte marcial e sentenciada à morte.